Olá, estamos começando uma nova série de estudos, uma nova revista da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de fazer justamente hoje uma introdução geral, não só a esse novo tema que estamos tratando, mas a esse novo trimestre, essa nova revista, com a qual nós vamos trabalhar. Nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Então, nessa primeira aula, que é a lição número 1, o cumprimento da promessa de Deus aí na sua revista, eu gostaria de fazer uma introdução geral, algumas considerações preliminares sobre o Evangelho de Mateus e depois destacar alguns trechos do texto bíblico principal, que são os capítulos 1 e 2 de Mateus, que é justamente a abertura do Evangelho, os chamados textos de natividade, ou os textos sobre o nascimento de Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, tá bem? Quero dar as boas-vindas a você e peço ao Senhor que então nos abençoe nesse momento e que faça desse nosso encontro aqui um momento muito especial para nós aprendermos da sua palavra e crescermos com a sua palavra. Bom, vamos lá. Evangelho de Mateus está na parte da Bíblia que chamamos de Novo Testamento, que é composta desses 27 livros que se referem a 4 evangelhos, juntamente com Atos, contando o ministério de Jesus e o início da vida da igreja nos seus primeiros dias de história. Depois nós temos as cartas de Paulo, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu tanto a igrejas quanto a pessoas, pelo menos 3 pessoas, Timóteo, Tito e Filemon, que são as chamadas cartas paulinas, são 13 ao todo. Depois temos as chamadas cartas gerais, que vão desde Hebreus até o final do Novo Testamento, com o livro do Apocalipse, que não deixa de ser também uma grande carta enviada às 7 igrejas da Ásia, tá bem? Então, no Novo Testamento nós temos essa divisão, Evangelhos e Atos, cartas paulinas, cartas gerais. Dentro da primeira divisão, então, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos chamados de evangelhos sinóticos e o evangelho de João normalmente chamado de quarto evangelho. Porque o quarto evangelho, ele tem uma estrutura muito diferente, bastante distinta dos outros 3. Nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem do termo grego que significa visto pelo mesmo ponto de vista, vistos da mesma ótica. Isso porque Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes. São evangelhos que têm a mesma estrutura, já se distinguindo bastante do quarto evangelho. Você veja, por exemplo, que nos 3 evangelhos sinóticos, quando Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo, já é ali no finalzinho do seu ministério, a expulsão dos vendilhões do templo já é considerado assim, uma espécie de gota d'água de todas as acusações que Jesus já estava sofrendo. Então é colocado ali como uma explicação para o acirramento do discurso, para o acirramento da perseguição que Jesus estava sofrendo, que vai desembocar na sua prisão, na sua crucificação, na sua morte. E já no Evangelho de João, a expulsão dos vendilhões do templo, ela está logo no início. Ela marca o início do ministério de Jesus como se fosse assim um marco, um ponto característico para dizer, olha, a partir daqui começa o ministério de Cristo. Então veja como esses evangelhos se construíram de maneira bem distinta, não é? Um conjunto deles, que é Mateus, Marcos e Lucas, coloca lá a expulsão do templo, dos vendilhões do templo, no finalzinho, para explicar o final do ministério de Jesus. E João coloca no início, para explicar o início do ministério de Jesus. São as diferenças que existem, então, entre os sinóticos e o quarto evangelho. Isso porque os evangelhos não são biografia de Jesus. Biografia no sentido em que hoje damos o sentido técnico que hoje damos à palavra. Quando você hoje compra uma biografia de alguém, aquela biografia é feita em cima de uma outra metodologia, de outras propostas e pressupostos, de uma outra técnica,
totalmente diferente do que se estruturou os evangelhos. Então, os evangelhos não são biografia nesse sentido. Os evangelhos são testemunho. Testemunho de quem foi Jesus e do que ele fez. Por isso, a organização dos eventos nos evangelhos, ela não segue necessariamente a mesma ordem cronológica, nem se vê obrigada a seguir, por ser um testemunho. Cada evangelho e cada evangelista faz uma seleção dos episódios que quer narrar, daquelas narrativas que ele quer evidenciar, de acordo com o propósito que ele está querendo alcançar, de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o seu público leitor. Então ele estrutura o evangelho de acordo com esse objetivo. Por isso João, que tinha um público-alvo diferente do de Mateus, do de Lucas, do de Marcos, e porque foi escrito também num tempo diferente, e por um autor diferente, estrutura de uma certa maneira. Então, quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós vamos estudar nessas próximas lições dessa nova revista, você tem um evangelho que foi estruturado como testemunho do que Jesus Cristo foi, do que Jesus Cristo disse, do que Jesus Cristo fez, de acordo com os interesses do autor, de acordo com aquilo que o autor queria mostrar. Quem é que manda na narrativa do evangelho? É o narrador. O narrador é que narra ali o que ele quer narrar, o que ele acha interessante narrar, o que ele seleciona para narrar. Não é? Todos os evangelistas fizeram esse trabalho de seleção de diversas coisas que se contavam e que se passava a respeito de Jesus, porque não havia nada escrito, Jesus mesmo não escreveu nada. As histórias que chegavam, as narrativas que chegavam era por tradição oral, e chegou um momento ali, mais ou menos na final da década de 50 até meados da década de 60, ali entre o ano 55 depois de Cristo até 70 depois de Cristo, chegou o momento em que resolveram registrar aquelas narrativas que se estava recebendo de maneira verbal. Agora, cada evangelista, então, vai fazer isso a partir de determinados pressupostos e a partir de determinados objetivos. Então, voltando a Mateus, como nós dizíamos, Mateus também estruturou o evangelho dele de acordo com um determinado propósito. Tudo nos indica que Mateus é o primeiro evangelho na ordem em que ele está na Bíblia, né, na sua ordem bíblica, mas não o primeiro evangelho na ordem cronológica. Na ordem cronológica, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos teria sido o primeiro evangelho escrito, até por causa do seu tamanho bem enxuto, então parece ser assim um evangelho não que resume, mas que narra o essencial que precisava ser narrado, e depois então vem Mateus e Lucas. Mateus e Lucas vão acrescentando coisas que Marcos não havia contado. Há um material que é exclusivo de Mateus, coisas que só Mateus conta e Marcos e Lucas também não contam. Há um material que é exclusivo de Lucas, que nem Mateus e Marcos contam e que só Lucas conta, como, por exemplo, a famosa parábola do bom samaritano, a famosa parábola do filho pródigo. São matérias especificamente, exclusivamente lucanas. É uma fonte que Lucas recebeu e registrou. Né? Lucas não foi apóstolo, ele abre o jogo logo no início do seu evangelho, dizendo que fez toda a pesquisa, toda a coleta e depois selecionou. Então ele teve acesso a fontes que Mateus e Marcos não tiveram, e a mesma coisa vai acontecer com Mateus. Também terá acesso a fontes que serão exclusivas dele, mas em outro sentido, há narrativas muito semelhantes a Marcos e Lucas, muito parecidas. Bom, Mateus tem um propósito mais definido, um propósito, de certa forma, mais explícito, que é o seguinte: ele está escrevendo para comunidades cristãs que vêm do judaísmo, então são pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo, ou judeus que continuaram judeus, só que agora eram judeus que criam que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido. Então Mateus estrutura o seu evangelho, seleciona
as suas narrativas e organiza essas narrativas de maneira a mostrar que Jesus era esse cumprimento da promessa messiânica, que Jesus era esse Messias prometido, que Jesus era o rei, o verdadeiro rei de Israel. Essa é a grande preocupação de Mateus e do Evangelho de Mateus. Está escrevendo, portanto, a um público judeu, diferente de Lucas. Lucas escreve a um público gentio, não a um público judeu, mas a gentios ou pessoas não judias que tinham se convertido à fé cristã, então comunidades cristãs não judaicas. E Mateus escreve para comunidades cristãs judaicas. Então, algumas coisas que Mateus vai fazer, Lucas não vê necessidade de fazer, por causa dos propósitos diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus ele é muito marcado pela citação de profetas. Não é? Assim como disse o profeta tal, assim como disse o profeta tal. Então, essa citação ela é constante, ela vai desde as narrativas do nascimento de Cristo até o final, sempre salpicado de citações proféticas, que eram esses profetas do Antigo Testamento. Lucas, por sua vez, já não faz isso. Lucas não cita praticamente nenhum profeta. Por quê? Porque os leitores de Lucas eram outros, eram leitores que não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam a profecia bíblica, não tinham noção dessa importância ou dessa mensagem profética. Então Lucas vai contar a vida de Cristo e vai falar dos ensinos de Jesus e do que Jesus fez, sem a preocupação de fazer essas ligações com o Antigo Testamento. Mateus não. Mateus faz. E Mateus faz porque ele está escrevendo a um público que é oriundo do judaísmo, que conhecia bem os profetas e que queria fazer justamente essas relações entre o que havia acontecido com Jesus, o que Jesus havia dito e como é que isso se relacionava com o que estava predito, com o que estava anunciado nas profecias e mesmo antes das profecias. Então, Mateus tem várias citações do Antigo Testamento. Mateus tem várias citações das Escrituras judaicas ou da Bíblia hebraica, porque interessava a ele mostrar que Jesus era o cumprimento daquelas promessas que estavam sendo feitas desde o tempo dos profetas. Veja, então, como é que Mateus monta o seu evangelho, fazendo muito essa relação. E aí eu dou a diferença, por exemplo, entre Mateus e Lucas, né? Que é uma coisa que, de vez em quando, muita gente fica em dúvida. Por que esse evangelho diz isso e por que esse evangelho diz isso? Por exemplo, Marcos diz que era um cego em Jericó. E Mateus conta como se fossem 2 cegos em Jericó. A mesma passagem, o mesmo episódio, Jesus passando por Jericó, cura o cego, mas em Marcos é um só e em Mateus são 2. E aí a pessoa pergunta, afinal, era um ou eram 2? Era um e podia ser 2. É isso que eu estou dizendo que não é biografia, é um testemunho. A fonte que Marcos recebeu dizia que era 1. A fonte que Mateus recebeu dizia que era 2. E aí se coloca lado a lado as duas narrativas. Quer dizer, nós temos aqui uma fonte que diz que Jesus curou 2 cegos de uma vez em Jericó. E temos aqui uma fonte que diz que Jesus curou 1 cego em Jericó. E bota lá. Os 4 evangelhos, eles são colocados lado a lado justamente para você conhecer tudo aquilo que se contava a respeito de Jesus, mesmo que houvesse alguma divergência nessas narrativas. O fato é que o cego de Jericó foi curado. Fosse ele 1 só, fosse ele 2. A verdade é que a narrativa está não ali com uma preocupação histórica, de dado histórico, mas de testemunho do que aquela cura, do que o cego ser curado significava. Veja só uma diferença, outra diferença que existe entre Mateus e Lucas. Mateus diz que Jesus subiu a um monte, lá em Mateus 5, que a gente chama de Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Jesus subiu, o texto começa dizendo exatamente isso, Jesus subiu ao monte e se assentou. Aí quando você chega em Lucas,
que vai falar do mesmo episódio, ou vai falar de Jesus Cristo fazendo o mesmo conjunto de ensinos, né, o mesmo agrupamento de ensinos, Lucas já vai chegar e vai dizer que Jesus estava na terra plana. É a expressão que ele vai usar, no local plano. E aí a pessoa pergunta, bom, Jesus afinal subiu um monte ou estava num local plano? E aí é que a gente volta de novo à finalidade dos dois testemunhos, dos dois relatos. O que é que Mateus está fazendo? Mateus está mostrando que Jesus é o cumprimento daquelas promessas do Antigo Testamento. Você tem um texto em Deuteronômio, onde Moisés diz que, Deuteronômio capítulo 18, depois de mim virá um profeta maior do que eu. Isso foi compreendido como uma promessa messiânica desde o início. Então havia uma expectativa por aquele que seria o profeta maior que Moisés, ou aquele que seria o herdeiro do trono de Davi, visto de uma outra maneira. Bom, Mateus coloca o Sermão do Monte como uma interpretação que Jesus faz da lei. E a lei foi recebida por Moisés no monte. Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei. Então, quando Mateus descreve Jesus subindo ao monte, ele está fazendo essa ligação entre Jesus e aquele profeta que Moisés havia prometido. Assim como Moisés subiu ao monte para receber a lei, Jesus, que é o cumprimento daquela profecia, sobe também a um monte para interpretar a lei, com uma autoridade maior do que a de Moisés. Lucas, como nós já vimos, que não tinha interesse nessas peculiaridades de comparação com o que havia acontecido no Antigo Testamento, até porque ele escreveu para um povo não judaico, Lucas não se vê obrigado a fazer esse tipo de relação, como Mateus acabou fazendo, tá bem? Então, o objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era esse cumprimento. Ele era tanto o profeta maior que Moisés havia prometido, por isso ele podia subir ao monte, interpretar a lei, e tinha autoridade para interpretar a lei, como também ele era o herdeiro do trono de Davi. E é nesse sentido que no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado como um rei singular, um rei único, aquele rei que dava continuidade à promessa messiânica, o rei que dava continuidade ao trono davídico, cumprindo essa expectativa da vinda do Messias. Então nós temos aqui a primeira parte do Evangelho de Mateus, que são os capítulos 1 e 2, que a gente chama de narrativas da natividade, ou narrativas do nascimento de Jesus. Se Jesus era esse rei especial, era necessário mostrar que ele havia nascido como um rei especial. Por isso essa preocupação toda em Mateus, em narrar o nascimento de Jesus, dessa forma tão específica como ele fez, como por exemplo, com o episódio dos magos, que é um episódio contado muito especialmente por Mateus, só por Mateus. Mas o que é que ele estava querendo mostrar? Ele estava querendo mostrar que aquele menino que nasceu ali estava sendo honrado por representantes de outros países, por esses reis magos de outros países, que vieram para adorá-lo, porque é isso que vai colocar lá no capítulo 2, né? Quando eles falam a Herodes, que perguntou o que eles estavam fazendo, e eles disseram, nós estamos indo a Belém da Judéia para adorar o rei, pois está escrito a respeito dele, aí cita lá a profecia. Esse embate de Jesus, o novo rei, em comparação com Herodes, também é colocado aqui por Mateus como um sinal muito claro de que a autoridade de Jesus seria maior que a autoridade de Roma, dos representantes romanos, das autoridades romanas e do próprio Herodes. Então, a narrativa do nascimento de Jesus, ela tem esses contornos específicos
de um rei enciumado que tem receio da sua autoridade ser questionada por um outro rei que está nascendo. E aqui a gente encontra uma outra similaridade com Moisés, porque Moisés também, quando nasceu, o faraó mandou matar crianças que tinham mais ou menos a idade de Moisés para tentar matar Moisés e a descendência que poderia se levantar contra o faraó. A mesma coisa acontece aqui. Você tem aqui Jesus Cristo como o rei de Israel nascendo e Herodes vendo que isso poderia se transformar numa ameaça a ele, então manda matar as crianças. Não é? E é nesse sentido que acontece o restante da narrativa do capítulo 2. José e Maria se refugiam no Egito, depois do nascimento de Cristo. Jesus nasce lá em Belém, de lá eles fogem para o Egito e ficam exilados no Egito, ficam ali escondidos no Egito, até o tempo de Herodes passar, até a poeira baixar, até eles poderem retornar para, de novo, Israel, exatamente como termina o capítulo 2, com a família de Jesus, né? José, Maria e Jesus, retornando para Israel e se restabelecendo lá. Um outro detalhe só que eu gostaria de realçar antes de encerrarmos é a árvore genealógica que é colocada aqui por Mateus, logo abrindo a narrativa, né? Então, nos capítulos 1 e 2, você tem toda essa narrativa do nascimento de Cristo, e aqui a árvore genealógica de Jesus, começando lá de Abraão, né? Então, vindo daqui de Jesus e indo até Abraão, dentro do propósito de Mateus também, justamente para mostrar que Jesus estava completamente identificado com a promessa que havia sido feita a Abraão de ser aquele prometido que viria para redimir Israel e o seu povo. É assim que começa o Evangelho de Mateus, é assim que começa a nossa série de estudos, é assim que começa essa nossa nova revista. Nós vamos percorrer aqui os estudos do Evangelho de Mateus, eu aqui com vocês durante esses próximos 2 domingos, em substituição ao professor de vocês aqui, que é o pastor Hudson, que está ainda se restabelecendo, e juntos estudando esse evangelho tão importante para as nossas vidas. Vamos orar antes de encerrarmos. Senhor, que Tu possas ajudar-nos a, de fato, honrarmos aquele que é o Rei dos Reis em nossa vida e que Ele seja o nosso Rei e o nosso Senhor sempre. Oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até o próximo domingo.